O projeto Tia Mané é um projeto de intercâmbio entre o Colégio de Aplicação da URGS e o Colégio de Aplicação aqui da UFSC. Ele hoje está na sua terceira edição e envolve justamente isso, um conjunto de reflexões teóricas que os alunos fazem com seus professores nas suas sedes, e depois a gente faz uma troca. Hoje são 4 dias de intercâmbio. Quando os alunos do Aplicação da URGS vêm para cá, eles permanecem na casa dos alunos aqui do Aplicação da UFSC, e depois 4 dias também os alunos aqui de Floripa vão para Porto Alegre. E quais são as temáticas assim que vocês trabalham nesse intercâmbio? Bom, essas temáticas elas são construídas com os professores, né, numa parceria dos professores com os alunos. São temáticas que envolvem a realidade cotidiana e regional do aluno, mas elas buscam ser temáticas também com uma abrangência continental, trabalhando temas latino-americanos. E por que essa ideia assim de começar a trabalhar a América Latina, né? A gente sabe que até bem pouco tempo atrás as universidades estavam muito de costas para essa temática, né? Agora a coisa está assomando. Qual é a análise que tu fazes disso? Bom, eu acredito que vai muito também da iniciativa, né, pessoal e individual de alguns pesquisadores, de alguns professores que reconhecem na América Latina um campo muito vasto ainda de pesquisa, justamente por essa carência que tu falou de muito tempo sem ter uma produção mais efetiva. Ali mesmo no Colégio de Aplicação da URGS nós temos estamos construindo um vínculo com o curso de graduação em História. Então, pelo trabalho que alguns professores do Colégio de Aplicação têm voltados para a América Latina e buscando esse diálogo com os professores da graduação, tem se estabelecido uma relação bastante forte e uma profusão então de ações, né, buscando a América Latina sempre como um referencial de reflexão. A gente sabe que elementos como a economia são bastante plausíveis de se ver discutido, mas questões como a cultura, a música, a alimentação, que são coisas tão importantes, né, da vida cultural da América Latina, ficam totalmente esquecidas. Tu falaste inclusive de disciplinas que foram oferecidas nesses campos e que não tiveram nenhum escrito. A que tu acha que se deve isso? Primeiro, e mais importante, eu acho justamente a esse desconhecimento sobre a temática, né? Lá no Colégio de Aplicação da URGS nós temos para o ensino médio a oferta de disciplinas eletivas. Então os professores apresentam a temática e os alunos se inscrevem nessas disciplinas. Então houveram 2 casos, né, onde a temática latino-americana foi apresentada, como música latino-americana, como literatura, e os alunos não apresentaram nenhum interesse. E a partir disso, justamente, surgiu uma reflexão dos professores de trabalhar mais sistematicamente e de forma mais efetiva essas questões latino-americanas, ao ponto de que esse ano tanto uma disciplina eletiva que não está associada ao projeto Tia Mané, que é chamada Processos Revolucionários Latino-Americanos, já teve uma procura bastante significativa dos alunos. E é interessante que a dinâmica dessa disciplina envolve o depoimento de militantes políticos que tiveram atuação em processos revolucionários. E quando essas pessoas elas vêm dar o seu relato no colégio, todos os professores acabam se mobilizando, e não só os alunos daquela disciplina, que são um número reduzido se comparado a todo o ensino médio, mas então todos os professores eles levam seus alunos para assistir a essas entrevistas. Então é uma estratégia também de começar a divulgar, né, para toda a escola a temática latino-americana. E o próprio projeto Tia Mané, esse ano, a temática foi de marginalização social, que é um tema que é local, que é regional, mas também é continental. A base de leitura deles foi o Eduardo Galeano. Então eles, além das discussões, eles começam a ter contato com esses autores, que são autores latino-americanos, e buscam então novas informações. Do ponto de vista teórico mais profundo, assim, quais são os autores que vocês trabalham, os professores que inspiram esse trabalho todo? Bom, nós temos buscado alguma reflexão na área da filosofia, por mais que sejamos um professor de história, né, e um outro colega da geografia ministrar essa disciplina, quem tem nos dado uma base bastante interessante são os filósofos.
latino-americanos, da filosofia da libertação. Então Leopoldo Sea, Henrique Dussel, o próprio Eduardo Quijano, eles têm sido elementos importantes para a construção dessa reflexão dos professores. E na medida do possível a gente tem sim apresentado já esses clássicos também para os alunos, porque nós acreditamos que o aluno tem sim condições, né, de ter acesso e ter essa leitura já no ensino médio. O Chemané, ele surge em 2008, é toda uma ideia que é conversada antes, um pouco com base no projeto Córdoba, o intercâmbio então que já tem na escola, né? E a gente começa a pensar que é importante também estender esse intercâmbio, que em parte a gente chama intercâmbio de conhecimento, para o Rio Grande do Sul. Tem um colégio de aplicação, nós somos colégio de aplicação, universidades públicas, colégios públicos, e por que não então começar a se relacionar e a estar mais próximo desses vizinhos. O interessante também que nos motiva é sempre o diverso, o conflitante, porque em parte aqui a gente tem uma certa disputa, diríamos assim, com a Argentina. E isso acontece também com os gaúchos. Então parece que a gente escolhe geralmente quem a princípio é o estranho, é o estrangeiro, e na verdade é aquele que está ou do nosso lado de fronteira geograficamente ou do nosso lado culturalmente, diríamos assim, né? Então as identidades culturais, sociais, elas nos aproximam muito mais do que nos afastam, e é isso que a gente gosta de trabalhar com a gurizada. Então o que a gente pensou? Foi isso, vamos também estabelecer um contato com esse pessoal do Rio Grande do Sul, do Colégio de Aplicação. E assim o fizemos, né? Através de algumas conversas, primeiro com alguns diretores, depois a gente começa então a conversar com os professores, e no caso, nosso primeiro contato lá é um professor de espanhol, o Henry, e ele topa, e a gente começa então a rabiscar algumas coisas e rola, né? É claro que ele se estrutura de uma maneira diferenciada, ele é mais curto, então envolve basicamente 4 dias, contempla aí, o número de estudantes é variado, mas geralmente são 8, já viajamos com 11, e com 15 também, e sempre tendo por base uma experiência prática, diríamos assim, onde você vai trabalhar o conhecimento, a teoria, mas também vai estar exercitando isso num espaço concreto, né? Então a gente iniciou esse conhecimento, essa troca de conhecimento com alguns espaços determinados, e na primeira vez a gente trabalhou com um tema que era identidade, trabalhamos lá e trabalhamos aqui a gente percorreu a cidade, a gente também fez uma trilha, então fizemos uma trilha urbana, uma trilha, diríamos assim, ecológica, a gente fez também uma história junto ali na Costa da Lagoa, andamos de barco, enfim, e conversamos com a gurizada sobre cidade, sobre privatização, sobre verticalização, então todas essas questões. E lá também a gente discutiu a identidade deles, e foi pelo centro de Porto Alegre, foi bem bacana. Então daí agora, o ano passado, a gente trabalhou, então já era com outro tema. Aqui a gente trabalhou a questão da Ponta do Coral, então também trabalhando a cidade, mas bem focado num espaço que para nós é um espaço de disputa, né? Um espaço em que a gente quer público e acredita público. Então a gurizada foi para lá, a gente mediu mais ou menos a área que é privada, a gente conversou, né? Os representantes do movimento foram junto com a gente, então foi bem legal. E lá em Porto Alegre a gente fez um trabalho com memória, então a gente foi num asilo de idosos e a gurizada ficou lá uma tarde inteira conversando com o pessoal e registrando e tirando foto. Foi bem legal, porque até teve um dos idosos que é jornalista, e ele, o ano passado, escreveu um artigo para o Piolho, que é o jornal do nosso Jeca, do Grêmio, então foi bem bonitinho, bem legal e bem interessante, assim. E esse ano, então, a gente pegou um tema que era uma questão de terceirização. A gente escolheu um tema sobre essa problemática aqui nas nossas universidades, nas universidades no geral, e então a gente trabalha especificamente com os terceirizados, e foi um tema bem forte, que a meninada ficou bem sensibilizada, diríamos assim, porque eles veem no concreto as pessoas que são os trabalhadores, que estão do lado deles e que eles não veem na realidade. E eles tiveram que ver, e isso foi bem legal, foi bem bacana, porque mexe, né? Não só com a sensibilidade, que é importante tu mexer com a paixão, mas tu mexer também com
com a questão formal, com a questão teórica, com a questão do raciocínio, de como que o mundo se estrutura, de que a desigualdade está aqui dentro mesmo, né? Então tu pode trabalhar vários conceitos no dia a dia, né? E então eles fizeram isso, fizeram entrevistas, se aproximaram das pessoas, viram como é difícil também eles falarem, né? Os trabalhadores que estão numa situação muito acuada, né? E produziram, o resultado disso foram um zine. Eles produziram zines, fizeram até uma experiência aqui na quinta-feira que tem ali na Concha. E então montaram 3 jornais, diríamos assim. E esse foi o tema aqui. E lá eles tiveram 2 vivências. Uma num assentamento e outra na ocupação urbana do edifício ali na Borges, onde eles foram então ter uma experiência de como que é uma ocupação coletiva, popular, autogestionável. E eles então tiveram essas 2 experiências bem fortes assim com os professores lá no Colégio de Aplicação. Então tudo isso é importante, né? Porque a meninada vai montando então todo um raciocínio e todo um sentimento, que é o sentimento que a gente quer, que é um sentimento revolucionário, que é um sentimento de modificação. E é o mesmo sentimento que a gente mescla com Córdoba, né? Então não é só atravessar as fronteiras, é como que eu vou atravessar as fronteiras e por que eu estou atravessando as fronteiras, né? Então isso é significativo, tu entender o movimento que tu estás fazendo, né? É importante fazer o movimento? É importante, mas é importante tu saber por que tu está te movimentando e para quê, né? E para que lado, né? Então, querendo ou não, pode-se pensar, mas são poucos estudantes. E existe uma tendência de aumentar para chegar num processo como é o projeto Córdoba? O que tu te diz? O Timané ele tem mais possibilidades de aumentar dias, né, e de aumentar estudantes, assim, talvez não aumentar muitos dias, ficar em uma semana e poder levar 20, poder levar 15, né? Não sei se passa muito disso também, né, porque também é todo um trabalho bastante minucioso, assim, né? Tu tá trabalhando com pessoas e são famílias e é tempo, e a gente é trabalhador e é explorado também, né? Então vive na correria, tá cheio de coisa para fazer então isso é complicado, né? E a faixa etária desses estudantes? São do ensino médio. Todos eles do ensino médio, eles 14 em diante, né? Tem que estar no ensino médio. Então a gente pega aí de 14, às vezes até 17, alguns de 18 anos.